assim, extremamente satisfeito com o convite que me foi feito à época pela doutora Fabiana Pellegrino para falar sobre ética na política. Não é um discurso fácil, não é uma matéria fácil para quem trabalha com o direito, né? Mas foi um desafio. E a minha alegria se tornou maior ainda, né, ao constatar qual seria o público e ao saber que eu estaria aqui, nesse dia, ao lado aqui do meu querido amigo irmão Dirley da Cunha Júnior. Nós temos algumas coisas em comum. Nós somos ambos professores da Universidade Federal da Bahia, nós somos ambos juízes federais, nós somos ambos integrantes, né, coordenadores acadêmicos do Brasil Jurídico. Nós temos uma história, eu e Dirley, e todas as vezes que eu o ouço falar, eu fico embevecido. A sensação que eu tenho é de que existe aí dentro uma espécie de um vulcão, sabe, para explodir, para colocar para fora todo o conhecimento de uma vez só. Então, estar aqui com vocês e ao lado de Dirley, a convite de Fabiana, então, é uma alegria muito grande. E eu gostaria que vocês percebessem um detalhe. Olha um detalhe. O assunto objeto de abordagem, ética na política. Ética, não foi à toa que eu coloquei, fiz questão de colocar em letras maiores, né? Ética e política. Ética, em tese, quem estaria habilitado, o profissional habilitado a falar sobre ética aqui, seria um filósofo. O filósofo falaria mais tranquilamente sobre ética. O profissional habilitado a falar sobre política seria o político, seria o sociólogo, seria o historiador. Mas, a convite de doutora Fabiana Pellegrino, 2 juízes federais estão aqui para tratar sobre ética na política. Então é preciso que entendamos a razão pela qual o tema ética na política despertou na organização do evento a vontade de chamar para abordar tal tema 2 juízes federais. Então, há algo a ser dito a respeito disso. Há algo que está por trás. E vocês perceberam que esse algo, até pelo quanto foi dito aqui pelo professor Dirley, é fácil de ser percebido. A política, a ética, principalmente na política, ela tende a se juridicizar, a se tornar algo que é do interesse do direito. Mas vamos pensar um pouquinho sobre ética. Quando eu penso em ética, eu me lembro de um evento ocorrido à época da Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra Mundial, havia uns generais que mais chamavam a atenção do que outros. Do lado da Alemanha, Rommel. Pela Inglaterra, Montgomery. Pelos Estados Unidos, Eisenhower. Mas havia um outro general americano que fazia de tudo para ganhar o protagonismo nesta guerra. Um general de personalidade dificílima, de dificílimo trato, mas uma pessoa altamente determinada. Era o general George Patton. E Patton, nas investidas dele no campo da guerra, em dado momento, ele não aceitou uma determinação dada por Eisenhower, que era o comandante-geral, no sentido de adotar uma postura na Itália, na época que os aliados invadiram a Itália, invadiram ali por baixo, naquela parte baixa do mapa da Itália, aquela parte do solado da bota. A ideia era de Montgomery seguir em linha reta, beirando o litoral, e Patton fazer a proteção de Montgomery, de forma que Montgomery pudesse chegar em Roma. E Patton não gostou dessa ideia de ficar fazendo um papel secundário. E botou na cabeça que deveria chegar em Roma antes de Montgomery. Ia pegar aquele mesmo caminho mais longo e chegar em Roma primeiro. Para isso, passou a exigir dos seus soldados em demasia. Ele passou a exigir dos seus soldados um empenho fora do normal. E, por óbvio, isso foi sentido pela tropa. E muitos dos soldados passaram por problemas, e as batalhas se tornaram mais acirradas, afinal de contas, teriam que ser ganhas em menos tempo. E ele, em determinado momento, Patton,
ele se condoeu dessa situação e foi visitar o hospital, quer dizer, hospital improvisado, hospital de guerra. E ele tinha uma profunda reverência pelos feridos da guerra. Então, para cada soldado que ele ia encontrando ferido num daqueles leitos, ele chegava ao lado, dizia algo no ouvido e tentava de alguma forma estimular aquele soldado. Até que ele chegou em determinado ponto, onde tinha um leito em que o soldado estava vestido normalmente, né, com roupa de soldado, e sentado, trêmulo, sentado trêmulo. Aí ele perguntou, como ele perguntou para todos os demais: e você o que está fazendo aqui, filho? E o soldado respondeu: nervosismo, senhor. Eu estou nervoso, senhor. Trêmulo, trêmulo. Ele não entendeu direito. O soldado dizendo que ele estava tenso, estava nervoso. Ele estava ali no hospital porque estava nervoso em razão da guerra. A reação de Patton foi tirar o cinto e dar uma surra nesse soldado. Ele deu uma surra no soldado e a imprensa estava acompanhando a visita que ele estava fazendo ao hospital e aquilo pegou pessimamente. Pessimamente. O soldado estava tendo uma crise de nervos, com medo certamente de morrer, né? Mas por que é que ele tirou o cinto e deu uma surra no soldado? Porque a ética da guerra, a ética do militar em guerra, não admite aquele tipo de comportamento. A ética ali, naquele lugar, não é a ética dos civis, os jornalistas, que estavam acompanhando a visita, e que publicaram isso com estardalhaço nos jornais, o que gerou um grave problema para Patton, que teve que pedir desculpas em público, reuniu todos os militares sob o comando dele, e de público pediu desculpas. Aquilo travou ele internamente de forma muito grave, e foi daí que nasceu essa política, hoje é isso que a gente chama do politicamente correto. Esse é o episódio básico do nascimento do politicamente correto. Ele não teria agido de forma politicamente correta, mas vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Num ambiente de guerra, em que se mata ou se morre, é razoável que um soldado dê para os outros um exemplo de, no ver de Patton, frouxura. Aquilo contrariou a ética da guerra e a reação dele foi uma reação em consonância com a ética da guerra. O que é que eu quero dizer com isso? Nós podemos ver a ética de dois modos. Eu posso ver a ética como sendo aquele comportamento universalmente esperado de alguém, um modo de ser do comportamento de uma pessoa, não é? Que é aquele modo de ser universalizado. Mas eu não posso desprezar a ética de certos ambientes, a ética de certos meios. Corto aqui agora. Todos devem se recordar de uma frase infeliz de uma política que disse assim: em campanha eleitoral a gente faz o diabo. Recordam-se disso? Isso pegou mal. Foi a presidente da República que disse isso. Em campanha eleitoral a gente faz o diabo. Ou seja, há uma ideia de que há um tipo de comportamento neste meio, o meio da campanha eleitoral, em que se tolera o diabo. Esse tolerar o diabo, obviamente, é indicativo de que aquilo que é ali tolerado não corresponde ao que normalmente é tolerado pela sociedade como um todo. Há uma ética da campanha eleitoral nesse aspecto. Ela falou como se houvesse entronizado, aceitado, digerido a ideia de que é possível ter, no âmbito de uma campanha eleitoral, uma conduta que não seja a conduta que se espera de uma pessoa de bem. Por quê? Em campanha eleitoral, a gente faz o diabo. Essa ideia essa percepção equivocada de que é possível agir no âmbito de uma empreitada como uma campanha eleitoral, de modo a desprezar valores éticos, é isso que ainda não está sendo percebido. E nós, aqui,
tal qual Dirley, que eu falei que temos muitos pontos em comum, o avô de Dirley foi prefeito. O meu avô também foi prefeito de uma cidade muito maior chamada Dário Meira. No caso dele foi Juazeiro, no meu caso foi Dário Meira. Uma megalópole situada ali na região sudoeste da Bahia. Meu avô também foi prefeito. Meu irmão foi prefeito da megalópole Dário Meira. Então, eu cresci indo para as férias, na época do São João e no final do ano, eu passava o tempo todo na fazenda do meu avô, vendo conversas sobre política local, sobre política do município. Meu avô, à época, foi candidato único a prefeito. Então, eu criança, cresci vendo aquilo, vendo meu pai numa luta que não encerrava nunca contra Lomanto Júnior, então governador. Então, que era de Jequié, e nós éramos de Jequié também, ali a base da nossa família em Jequié, Dário Meira, é o nascedouro. Então, política para mim, e política municipal, é algo muito palpável, é algo que eu vivenciei. Depois, como juiz de direito, participei, agora já na qualidade de juiz, no interior, em 1992, das eleições municipais de 1992, e eu era juiz de direito numa zona eleitoral ali integrante da região de Irecê, uma região bastante tranquila politicamente, vocês sabem disso, ali em Irecê é tudo muito tranquilinho, não é? Toda aquela região ali é tranquila, a região de Irecê. E eu fui juiz eleitoral naquela região, naquela época, e fiquei embevecido com o direito eleitoral. Passou-se o tempo, já na Justiça Federal, eu integrei o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia por 2 anos, na qualidade de titular, e depois fui convocado, mais uma vez, por mais 2 anos, para atuar como suplente, ocasião em que fiquei como um dos responsáveis pelo julgamento dos casos que envolviam basicamente propaganda eleitoral nas últimas eleições, últimas eleições agora para governador. Muito bem, então, volta e meia, a minha vida está crivada pelo contato com a política. Ora, a política, do jeito que ela é feita pelo político, no caso dos contatos com meu avô, quando eu era criança, e meu irmão, mais recentemente, ora, na qualidade de julgador, seja como juiz de direito, tempos atrás, seja como juiz do Tribunal Regional Eleitoral, mais recentemente. O que é que claramente eu pude observar? Nunca fiz política no sentido estrito da expressão, né? Somos animais políticos, mas a política partidária eu nunca fiz, nunca fui filiado a partido algum. Sempre gostei, mas nunca fui filiado a partido algum. E o que é que eu observei ao longo desse tempo? Eu observei que aquela sensação de que no âmbito da política partidária, da política municipal principalmente, que é que vocês vivenciam, em que era possível fazer tudo, em que todas as artes eram aceitas, em que todas as artimanhas, todas as armadilhas para o adversário eram contadas como grandes vantagens, como feitos, hoje repercutem no âmbito do judiciário. Aquelas mesmas condutas que antes, uma vez levadas a cabo, quem conseguiu obter vantagem obteve, quem teve prejuízo sofre o prejuízo. Agora, mais recentemente, de uns anos para cá, passou a integrar o objeto dos processos julgados pela Justiça Eleitoral. A ética foi juridicizada. O direito passou a se ocupar da ética. E como disse o professor Dirley, com a Constituição Federal de 1988, mais do que nunca, o direito passou a exigir ética, acima de tudo. A coisa chegou num nível tal que como eu cheguei a ouvir, de alguns advogados que militam na zona eleitoral, na área eleitoral, no âmbito eleitoral. Agora é preciso que o candidato ganhe a eleição e tenha o segundo turno sempre, que é a disputa no âmbito do judiciário. Porque aquele que ganha a eleição está submetido às mais diversas demandas, os processos que nascem com o objetivo de impugnar o mandato eletivo, com o objetivo de promover a cassação do diploma. Então, são os mais diversos instrumentos, e nesses instrumentos, o que se assiste
é exatamente a invocação de fatos que contrariam a conduta que se espera de quem pretende ocupar um cargo público. O que é pior é que a gente sabe que quem alega isso praticou atos do mesmo jeito. Não tem nenhum santo nessa história. Aquele que é acusado da prática vai se defender da acusação que lhe é feita, mas é absolutamente tranquilo que aquele que acusa praticou ato similar, se não pior, só que não deu certo, porque perdeu a eleição. É só isso que acontece. É só isso que acontece. Agora, um e outro estão equivocados, porque estão se dispondo a conquistar um cargo público e passar 4 anos na corda bamba, se equilibrando entre os meandros dos processos em trâmite no Poder Judiciário. Nós estamos em época de instabilidade política no âmbito federal. A presidente da República está tendo seu mandato questionado, não é? Disse que, de 2 formas, ela pode perder esse mandato. Ou ela vai ter o mandato dela impugnado, tendo em vista práticas espúrias adotadas à época da campanha, o que atinge também o vice-presidente que foi eleito pela mesma campanha, ou, no curso do mandato, houve prática de atos capazes de conduzir a um impeachment. Pronto. Mas questiona-se. Vamos aqui examinar bem, vamos raciocinar bem. É verdade que temos aí uma profusão de fatos, de denúncias e de fatos que vieram à tona de alto poder delituoso, né? Alta carga delituosa. Isso que tudo indica que aconteceu relativamente e está sendo apurado pela chamada Operação Lava Jato. A gente sabe, um colega nosso que está presidindo esses processos. Muito bem. Nós temos isso aí. Isso, por si só, abala as estruturas da nação. O que se indaga é, se esse governo, estou falando aqui como cidadão, se esse governo estivesse sendo eficiente, se a administração estivesse sendo boa, se a economia estivesse em ordem, se o nível de desemprego estivesse baixo, se a população estivesse com seu poder econômico aumentado e com perspectiva de aumentar mais ainda, indaga-se, será que essa carga estaria acontecendo em torno da presidente da República? Não estaria. Todos nós concordamos aqui que não estaria. O que é que está por trás disso, portanto? O que se busca, e se busca enfrentemente, sem freios, é um vínculo entre atos da presidente da República e as ilicitudes que estão sendo apuradas no âmbito da Operação Lava Jato. O que se busca é estabelecer esse vínculo de modo a se retirar do poder alguém que está governando mal. Alguém que está governando mal. É óbvio que se ficar clara a prática de um crime de responsabilidade, por exemplo, ela terá que responder e, se for o caso, perder o mandato. Mas não há, eu não sou petista, pelo amor de Deus, eu não sou nada, não sou PSDBista, não sou petista. Eu sou um cidadão e, como cidadão, tenho o direito de formar meu ente de convencimento a respeito dos fatos que estão acontecendo nas minhas barbas. Não há, até agora, sinais claros de envolvimento da presidente da República nos eventos que envolvem a Lava Jato. Não há. Está se buscando a todo custo essa ligação. Busca-se fazer a ligação com o objetivo de ter uma base para encontrar agora a forma de alcançar uma finalidade política, apear do poder, alguém que está exercendo mal o mandato. Busca-se isso a todo custo, é o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que não se vai encontrar, não estou dizendo que não aconteceu, estou dizendo que nesse momento em que estamos agora, existe da parte de uma grande parcela da população um raciocínio voltado para promover a ligação entre o que está vindo à tona e a conduta da presidente da República. O que se busca é uma forma de juridicizar a saída dela pela má administração que está fazendo.
Quando isso acontecer, não quero saber se vai acontecer, se não vai acontecer, não torço para acontecer nem para não acontecer, mas uma coisa é fato, abre-se uma porta para o futuro, e toda administração futura será uma administração que temerá, vai ter medo da prática de atos impopulares, porque a população incomodada e insuflada também, ela pode adotar aquela mesma linha de conduta que um belo dia apeou do poder um presidente da República. Eu acho que alguns de vocês aqui já têm experiência no âmbito municipal mesmo, de prefeito que foi apeado do cargo no curso do mandato, e o seguinte opositor desse, que assumiu o mandato usufruindo exatamente do fato de o primeiro haver sido apeado do cargo, não ter paz durante 4 anos. Por quê? Porque o outro grupo político aprendeu que é possível tirar um prefeito no curso do mandato. Então, temos que olhar para esse conjunto de eventos à luz de um só ponto. Só há um socorro para isso. Só há uma base em que podemos nos ancorar: a Constituição Federal. Tudo tem que se dar de acordo com a Constituição Federal, que no seu artigo 1º, e não é à toa que é o artigo 1º, deixa claro que o Brasil, a República Federativa do Brasil, constitui-se em Estado democrático de direito. Essa expressão, ela é uma expressão cujo conteúdo ainda está sendo construído. Nós não sabemos ainda exatamente qual o conteúdo da democracia. Aí vocês falam assim, mas é porque o Brasil é um país jovem, é da idade dos Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos têm uma democracia assentada, não passou pelos problemas que nós passamos aqui com golpes militares, etc, etc. Nos Estados Unidos, o conteúdo da democracia ainda não está delimitado. Veja o que acontece com Guantánamo. Veja o que acontece com os presos que são mandados para a prisão de Guantánamo, e lá não há a mínima preservação de direitos fundamentais que são preservados no âmbito do território americano. Veja o que acontece hoje com uma pessoa que pretende ingressar no território americano. Antigamente, ir para os Estados Unidos, o país da liberdade, da livre iniciativa. Hoje todos andam com medo. E aquela conquista que foi ter liberdade para agir, hoje é algo que está limitado. Limitado pelo quê? Pelo valor segurança pública. Não segurança pública no caso dos crimes, não. Pelo valor segurança geral, tendo em vista a possibilidade de ataques terroristas. E aí se questiona, é possível, num regime democrático, restringir liberdades fundamentais, tendo em vista a possibilidade de ataques externos? E se questiona mais, ela é legítimo num regime democrático, é adequado num regime democrático, dar a todos os presos o mesmo tratamento? Alguém matou outro alguém, um crime bárbaro. Não estou tirando a gravidade do crime. Essa pessoa, todos nós sabemos, tem amplo direito à defesa. Ponto. Praticou um crime bárbaro, mas tem direito de se defender. Será que essa pessoa que praticou esse crime tem direito de se defender? Será que esse mesmo direito de defesa, melhor dizendo, ele deve ser assegurado na mesma amplitude para um terrorista que houvesse escapado vivo do ataque às Torres Gêmeas? Será? Ou seria o caso de se aplicar uma coisa que, à luz do que está acontecendo, vem ganhando campo, ganhando força, que é o chamado direito penal do inimigo? Você não pode tratar o crime comum, não pode tratar o criminoso comum do mesmo modo que você trata, ou melhor dizendo, você não vai tratar como se fosse um criminoso comum, uma pessoa que vive para causar um mal, não a A, B ou C, mas a toda uma população. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu estou dizendo assim, isso está em discussão nos Estados Unidos. A democracia está em discussão, está em construção nos Estados Unidos. A democracia está em construção no Brasil. Quer falar? Pode falar. Boa tarde, professor. Boa tarde. Voltando ao caso da perseguição da presidenta, nesse caso, quem estaria exercendo a legitimidade desta, assim por dizer, perseguição
Porque se está usando a prática de buscar a culpa nela, justamente pela sua má administração, é uma pergunta, quem estaria? Seria o Ministério Público ou o Judiciário? É isso que eu ia falar. E a questão também, existe ética nisso aí, já que... Pronto. Muito boa a sua pergunta. Foi excelente, porque vai me permitir me esclarecer. Quando eu aludo a todos os raciocínios que são levados a cabo com o objetivo de vincular a figura da Presidente da República ao que está acontecendo na Operação Lava Jato, eu não estou me referindo aos atos praticados pelos agentes públicos ligados a instituições como o Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Federal. Eles estão atuando dentro do estrito limite, tanto assim que não temos assistido qualquer tipo de reforma das decisões que vêm sendo proferidas, eles não vem acontecendo qualquer reconhecimento de invalidade de atos praticados no curso desses processos. Ali nós temos, graças a Deus, uma demonstração clara de instituições livres, funcionando e bem. O que eu estou falando, quando eu falo dos raciocínios, da busca dessa vinculação, é do resto da população, das pessoas que, como eu disse, estão insatisfeitas com o governo. A investigação levada a cabo por membros do Ministério Público, levada a cabo pelo Poder Judiciário, levada a cabo pela Polícia Federal, ela tem que continuar na sua plenitude com todo o vigor, porque somente assim as coisas vêm às claras. O objetivo, quando eu disse aqui, quer-se criar essa ligação, custe o que custar, mesmo que ela não exista, mas eu aludo aqui à movimentação política. Eu não aludo ao funcionamento das instituições, porque não está havendo isso, e nós temos condições de atestar isso. Não está havendo isso. Então, voltando ao ponto, a democracia no Brasil está em construção, e isso não é nenhum demérito para o nosso país, como está ela em construção também nos Estados Unidos, e está em construção na própria Inglaterra, que passa pelos mesmos problemas vivenciados pelos Estados Unidos no que toca ao enfrentamento do terror internacional. Mas, minha gente, Estado democrático de direito. A gente precisa, então, buscar encontrar, de alguma forma, o conteúdo disso que se chama Estado Democrático de Direito. Como eu disse, está em construção, mas já é possível, obviamente, encontrar um conteúdo revelado ao longo do tempo. Esse conteúdo, se a gente botasse ali uma lentezinha, aproximasse e buscasse, então, encontrar o que é que está dentro disso que se chama Estado Democrático de Direito, a gente iria encontrar algumas coisas que já estão bem assentadas. A gente iria encontrar a preservação da dignidade humana. Eu não posso falar em Estado Democrático de Direito sem a prática de atos voltados para a preservação da dignidade humana. E quem é responsável pela prática de atos voltados para a preservação da dignidade humana? Todos nós, nas mais diversas relações que mantemos com todas as demais pessoas, mas em especial os agentes públicos, os ocupantes de cargos públicos, os responsáveis pelas políticas públicas. Esses têm a obrigação de atuar em consonância com a preservação da dignidade humana. E olhem e observem bem, essa expressão, preservação da dignidade humana, é uma expressão prenhe de conceitos indeterminados. O que diabo é preservação da dignidade humana? Aliás, o que é dignidade humana? Isso tem que ser construído. Mas todos nós sabemos que é possível procurar o Poder Judiciário todas as vezes que o agente público atua com violação ao que a pessoa que provocou o Poder Judiciário entende como sendo dignidade humana, que está sendo violada. O Poder Judiciário hoje está cheio de processos, por exemplo, envolvendo direito à saúde. Pessoas que precisam fazer cirurgias caras ou usar medicamentos caros, não têm recursos para isso, batem as portas do Poder Judiciário para que o juiz determine que o município forneça, que o Estado forneça, que a União forneça. Por quê? Porque não há uma política de saúde voltada para a preservação da dignidade humana. E a preservação da dignidade humana é um valor constitucionalmente consagrado. Ao lado disso, falou o professor Dirley na impessoalidade, que está ali escrito como sendo isonomia.
todos têm que ser tratados com igualdade. Não é possível no exercício da atividade política, não é possível aos ocupantes de cargo público, não é possível também ao Poder Judiciário no tratamento dispensado aos candidatos em campanha política, adotar comportamentos que resultem em desigualdade. A isonomia, ela integra o conteúdo do Estado Democrático de Direito. E é responsável por isso, pelo tratamento isonômico impessoal, qualquer ocupante de cargo público. Portanto, aqueles que aqui estão e que já ocupam cargos públicos, bem como aqueles que aqui estão e que pretendem ocupar cargos públicos, têm que estar atentos a isso, porque é esse o comportamento ético que se espera desses políticos. Não só isso, é preciso que se atue em consonância com a boa-fé. Eu vou tentar trazer para vocês aqui uma ideia do que seja essa boa-fé a que estou me referindo. Ela é muito próxima do comportamento ético. Eu não estou me referindo ao sujeito que atua de má fé, com o objetivo de prejudicar o outro. Obviamente que quem atua de má fé não está atuando com boa fé objetiva. Uma das formas de se atuar sem boa fé é agir de má fé, mas não é a única forma. Eu posso não atuar de má fé e minha atitude não estar em consonância com a boa fé. Se eu, por exemplo, adoto um comportamento que é um comportamento contrário àquele que de mim era esperado no âmbito da política. Se eu faço uma campanha, toda ela pautada, por exemplo, nas promessas voltadas para o campo educacional ou para o campo da saúde, assumo um cargo e nada faço em relação exatamente a esse campo que foi objeto da minha campanha política, eu recebi votos em decorrência disso, eu estou tendo um comportamento contraditório. E não estamos longe, meus queridos, não estamos longe de esse tipo de comportamento contraditório vir parar nas barras do Poder Judiciário. Não estamos longe disso. Não estamos longe de alguém ir bater às portas do Poder Judiciário para exigir do ocupante do cargo público que cumpra suas promessas de campanha. Não estamos longe disso. Ainda não chegamos lá, mas estamos a um passinho muito curto. Porque essa ideia de boa-fé objetiva, quando eu falo em boa-fé objetiva, eu encontro algumas regras de concretização dela. O que é que se espera de alguém que age de acordo com a boa-fé objetiva? Eu não posso, para atuar com boa-fé objetiva, eu não posso ter uma conduta dolosa, ou seja, eu não posso atuar de má-fé. É uma das formas de eu manter uma conduta compatível com a boa-fé, é não atuar de má-fé. Ao lado disso, para que eu tenha uma conduta baseada na boa-fé, eu não posso abusar de direitos. Quem abusa de direito, o titular do direito é titular de um direito. Ele não é titular do direito de abusar do direito de quem ele é titular. Ninguém é titular do direito de abusar de direito. É por isso que o abuso da autoridade é reprimido. A pessoa não deixa de ter autoridade porque exerce autoridade, mas a pessoa é punida porque abusou da autoridade que tinha. O abuso de direito não está em consonância com a boa-fé. Também não está em consonância com a boa-fé, como eu disse, o comportamento contraditório. Alguém que preconiza determinada linha de comportamento, e quando chega o momento de essa pessoa adotar a linha de comportamento que ele sempre preconizou, alguém que na oposição sempre fez críticas acerbas à postura de quem está no momento no governo, e essas críticas eram baseadas em certos aspectos, certas condutas do governante de então, e essa pessoa então é eleita exatamente em razão das críticas que fazia, e uma vez assumindo o cargo, passa a adotar atitude absolutamente similar. Isso não é boa-fé. Isso é contrariar a boa-fé. Eu não posso agir dessa forma. Se eu agir dessa forma,
se eu agir dessa forma, não estarei agindo em consonância com a boa-fé, não estarei sendo ético. Não era isso, não era isso que se esperava dessa pessoa. Não era isso que se esperava dessa pessoa. A conduta destoante da boa-fé, ela gera, inclusive, supressão de direito. Uma pessoa que age sempre de determinado modo, de forma que ela deixa de exercitar certo direito de que ela é titular, ela depois de agir de determinado modo, que é um modo contrário em tese ao direito que ela tinha, direito de que ela se sentia titular, ela depois de adotar essa conduta de forma a que todos esperavam que ela adotasse essa conduta sempre, ela não pode invocar mais o direito que ela tinha, de que ela se sentia titular. Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar que uma pessoa celebre um contrato com outra e diz assim: você vai me pagar 90 prestações mensais, bota aí de R$500, para isso você vai se dirigir todo mês até o dia 2 do mês na minha residência. Eu vou lá estar lá e você vai pagar na minha residência. No primeiro e no segundo mês essa pessoa vai e paga na residência. Mas durante 10 meses, 12 meses seguintes, é o credor que vai na residência do devedor buscar. Aí ele vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes, 10 vezes, 12 vezes. Ele perdeu o direito de exigir que o devedor vá na casa dele pagar. Ele perdeu o direito, porque ele passou a ter um comportamento que era um comportamento que o comportamento gera a supressão do direito dele. Você vê a gravidade de agir não em consonância, em dissonância com a boa-fé. Quando a gente fala em Estado democrático de direito, a gente fala também na cooperação. A gente fala na cooperação no sentido de que todas as pessoas, não só os integrantes de cargos públicos como os administrados, devem agir em regime de cooperação um com o outro. Não é o administrado apenas que tem que cooperar com a administração ou vice-versa. Há de haver um equilíbrio na conduta de ambos. Há de haver uma relação saudável entre administrado e administração, e é função do gestor atuar em consonância com isso. É preciso ainda que a eficiência a que o professor Dirley se referiu. Um dos princípios da administração é o princípio da eficiência. O que é que se quer dizer com eficiência? Alcançar o resultado com o mínimo de esforço. Não adianta ao administrador público conseguir alcançar determinado resultado em tese positivo para a população, mas mediante dispêndios muito maiores do que aqueles que seriam minimamente necessários. Foi eficaz a obra? Uma beleza a obra. Mas foi eficiente a administração? Não, não foi eficiente. E gastou mais recursos do que deveria. É ato que não está em consonância com a boa-fé. É ato que contraria a probidade administrativa. É preciso também que se respeite a autonomia da vontade. Claro, se as pessoas são capazes, etc., essa autonomia da vontade no Estado democrático de direito tem que ser preservada. Como também é absolutamente indispensável, e está tudo vinculado uma coisa com a outra, que seja protegida a confiança que foi legitimamente depositada. E aqui eu estou aludindo à confiança que foi legitimamente depositada no ocupante do cargo público, no momento em que ele recebeu votos dos seus eleitores, com o propósito de que ele desempenhasse determinada função, de certa forma, e ele trai a confiança popular e não adota a postura que dele se esperava. Tudo isso é conduta que não se compadece com a ética. E tudo isso é conduta que, na sua grande parte, já está juridicizada, ou seja, condutas desse tipo ensejam processos judiciais. Vou agora à resposta. Por que esse tema ética na política? Para tratá-lo, 2 juízes federais foram convidados, exatamente em razão do fato de que a conduta que não é compatível com a ética na política, ela está, na sua quase totalidade,
juridicizada. E uma vez ocorrendo a prática de atos dessa natureza, a tendência é que seja chamado o Poder Judiciário para intervir. É a intervenção do Poder Judiciário num campo que o professor Dirley também falou, que é a judicialização da política. É natural que isso aconteça, porque todas as vezes que houver um conflito de interesses, e essas pessoas envolvidas no conflito não puderem resolver o conflito mediante o uso das próprias forças, e dificilmente elas poderão, o Poder Judiciário existe para isso, para que seja buscado e para que seja recomposto o equilíbrio naquela relação específica. E aqui para vocês, o equilíbrio na relação entre gestor público, entre ocupante de cargo público, parlamentar, secretário municipal e a população que nele depositou confiança. O que se faz ali é exercer a atividade a serviço de. Todos nós somos, sentido lato, servidores públicos. Muitos querem ser ministro, inclusive ministro de tribunais. Sabe o que significa ministro? A origem do nome ministro? Servidor. Ministro é servidor. Os ministros religiosos são servidores. O nome ministro significa servidor. Só que passou a ser destinado para aqueles servidores mais graduados, que nem por isso deixam de ser servidores. O que nós precisamos fazer, meus queridos, o que nós precisamos fazer é ter discernimento, enxergar as coisas, não à luz de uma prática nefasta que vem sendo levada a cabo há tempos. Na minha atividade no Tribunal Regional Eleitoral, foram centenas, às vezes, em que eu me valia exatamente dessa experiência de família para poder julgar casos e dizer para os meus colegas julgadores: eu não acredito nisso que está sendo dito aí, isso é falso. Esse conjunto indiciário aí tem que ser visto como todo conjunto indiciário no seu conjunto. Eu não posso, à luz do que existe nos autos, eu tenho que discordar do meu colega que está julgando, porque, por exemplo, a cavalgada que foi levada a cabo, com camisas com determinados dizeres, com carros de som que não falavam o nome do candidato, mas encontravam um modo enviesado de dizer o nome do candidato, tudo isso é conduta que deve ser punida. E como tal tem que ser punida, porque o Poder Judiciário precisa dar uma resposta a esse tipo de violação. E cabe a vocês, que pretendem ocupar cargos públicos, que ocupam cargos públicos, ter a adequada percepção para não cair nesse engodo, porque o Poder Judiciário já está passando do tempo, já passou do tempo de passar as mãos sobre a cabeça. Nós estamos vendo aí as consequências disso. Essa percepção é necessária. Às vezes a gente vê, mas não enxerga. Vê e não enxerga. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre procuro trazer exemplos bem simples ocorridos diante de mim. Um belo dia estava eu trabalhando no meu gabinete lá em casa, e eu tenho um filho que hoje tem 8 anos, vai fazer 9, mas na época tinha 5 anos mais ou menos. Estava ele aprendendo a consultar dicionário, aprendendo a olhar dicionário, né? Então a professora lá passou lá um bocado de palavras para procurar no dicionário, ele estava no quarto lá procurando dicionário, procurando palavras no dicionário. Daí a pouco eu ouço ele gritar para a mãe que estava no outro quarto: mãe, olha o que eu achei aqui no dicionário, He-Man. Eu falei: He-Man? Cá comigo, He-Man? He-Man é um personagem de desenho animado. Está lá no dicionário, cá comigo, dicionarizaram He-Man. Então vai ter She-Ra, Esqueleto, Castelo de Grayskull, todo mundo vai estar no dicionário. Eu falei: meu Deus do céu, a língua portuguesa está se perdendo. Tudo bem, eu concordo que a língua é algo vivo, mas dicionarizar He-Man, tenha dó. Aí a mãe falou de lá: He-Man? Lê aí, meu bem, qual é o significado? Aí ele começou a ler. Está aqui, mãe, He-Man, membrana que recobre parcialmente a entrada da vagina. He-Man. Eu tocar no meu gabinete e falei assim: sabe de nada, inocente. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com ele? Ele viu, mas coitado, porque não tem conhecimento, não pôde enxergar. Se a pessoa não tem conhecimento, e tendo visto, não pôde enxergar, está perdoado.
Mas não é o caso de nós outros aqui. Nós temos conhecimento, nós vemos e sabemos enxergar. Não tem perdão para a gente. Não é possível que qualquer de nós olhe para lá e veja He-Man. Não é possível. Não é possível. A gente tem que saber exatamente o que é que estamos fazendo. Então, não se pode, minha gente, não se pode, nos tempos de hoje, tempos em que a comunicação é instantânea, de um lado a outro, não é do país não, do mundo, de um lado a outro do mundo. Acontece um evento aqui, segundos depois você está tomando conhecimento. Então não é possível que nesse mundo de comunicabilidade até excessiva, porque a sua intimidade passa a ser invadida. Você sabe, por exemplo, você mandou uma mensagem para a pessoa pelo WhatsApp e você sabe que a pessoa olhou aquela mensagem às 2h23 da manhã. Aí você fala assim, pô, o que é que esse cara estava fazendo acordado 2h23 da manhã? Olha só, porque é possível você saber a hora que ele leu a mensagem. Aí você fala, mas se ele quisesse, ele então tirava essa possibilidade dos outros verem a hora que ele viu a mensagem. Só que se ele tirar essa possibilidade, ele também não... ninguém vê a dele, mas ele não vê de ninguém. Não é? Então você recebe a isca, que é poder você acompanhar as pessoas com quem você dialoga, mas também as pessoas com quem você dialoga lhe acompanham. Lhe acompanham. Então, nesse mundo de comunicabilidade imediata, nesse mundo de intensa comunicação, nesse mundo em que as notícias correm em segundos de um lado a outro do planeta, como é que a gente vai esperar que condutas não éticas não sejam punidas? Como é que a gente vai esperar? Isso é do passado. Isso é do passado. E o passado a que eu me refiro, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Por quê? Porque a evolução hoje, de um ano para outro, é estúpida, é enorme, é palpável. Então, quando eu falo em passado, estou falando de um passado recente. Isso é de um passado. Não se espere, por exemplo, nessa campanha agora de 2016, em que o conjunto de normas se enrijece, vocês viram aqui com o professor Jaime Barreiros pela manhã, o conjunto de normas se enrijece, e aí o descumprimento das normas não vai resultar em nada. Vai resultar minimamente em 4 anos de desassossego. 4 anos preocupados se aquele comportamento vai ou não vai gerar a perda de um mandato ilegitimamente conquistado. Só há uma opção: atuar de modo ético. Atuar de modo ético. E quando eu vejo eventos como esse, promovidos pela União dos Municípios da Bahia, em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral, ou seja, olha só, União dos Municípios e um órgão do Poder Judiciário, ética na política, 2 juízes federais incumbidos de falar disso. Vocês estão percebendo a presença do Poder Judiciário? Vocês estão percebendo que não adianta, porque vai desaguar no Poder Judiciário o comportamento que não esteja em consonância com a ética na política? Mas quando um evento desse acontece, e pessoas como vocês vêm até ele, acorrem até ele, investem uma tarde para poder pensar a respeito de ética na política, tenham certeza absoluta que pessoas como eu e Dirley, que nos deslocamos para vir aqui, pessoas como nós acreditamos que há uma saída pela frente. A saída está aí, está na mão de vocês. Muito obrigado.